Bem, pessoal, antes de nós falarmos a respeito da fosforilação oxidativa propriamente dita, eu acho que é importante a gente falar um pouco a respeito das moléculas que funcionam como carreadores de elétrons. E então nós vamos rever algumas dessas moléculas que vocês já conhecem e eu vou mostrar para vocês alguns outros tipos de moléculas que carregam elétrons na cadeia transportadora. Vamos começar aqui recordando um pouco a respeito da estrutura do NADH, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. É um dinucleotídeo porque ela é composta por duas estruturas de nucleotídeo. O primeiro aqui, uma adenina, base nitrogenada, ribose, grupamento fosfato. O segundo aqui, esse outro nucleotídeo. Esse nucleotídeo aqui de cima, ele é formado por base nitrogenada, ribose, grupamento fosfato. E é justamente essa base nitrogenada aqui do NAD que é capaz de carregar elétrons. O NAD, ele vai poder estar em duas formas. Ele vai poder estar na sua forma oxidada, na forma de NAD+, e ele vai poder estar na sua forma reduzida, que é a forma de NADH. Aqui, então, eu estou mostrando para vocês que a estrutura da nicotinamida, aqui, ela tem um anel. Esse anel apresenta duplas ligações intercaladas, o que gera um fenômeno de ressonância, que é justamente o que permite que aqui nessa estrutura a gente faça facilmente fenômenos de óxido-redução, entrada ou saída de elétrons. Lembrando que o NADH ele carrega um par de elétrons. Então, essa molécula ela é capaz de carregar elétrons por causa da estrutura desse anel da nicotinamida. O FADH2, ele vai ser composto, ele é flavina, adenina, dinucleotídeo, ele também vai ter essa primeira parte aqui, que é uma adenina, que está destacada aqui, e ele tem aqui o grupamento que é a riboflavina. E o FAD também, ele pode estar em dois estados, FAD oxidado e FAD reduzido. E na riboflavina, como vocês veem, pela presença de anéis com ligações duplas intercaladas, nós também temos o fenômeno de ressonância, e é isso também que permite que a molécula de FADH2 carregue o par de elétrons. Fora essas duas moléculas, a respeito das quais a gente já tinha falado, que funcionam como carreadores de elétrons por causa da origem delas, quando nós falamos um pouco a respeito de vitaminas, na cadeia transportadora, nós teremos também outros carreadores. E aqui eu estou mostrando mais uma molécula carreadora de elétrons da cadeia transportadora, que é a molécula que é chamada de ubiquinona. A ubiquinona, ela também é chamada de Q, ou de coenzima Q, e ela vai poder estar em três estados de oxidação diferentes. A gente tem a ubiquinona completamente oxidada, a ubiquinona levando um elétron, que é o radical semiquinona, ou a ubiquinona pode estar completamente reduzida, carregando dois elétrons, e dessa forma ela é conhecida como ubiquinol. Vamos olhar como que é a estrutura da ubiquinona. A ubiquinona, como os outros carreadores de elétrons a respeito dos quais eu já falei, ela também apresenta um anel com ligações duplas intercaladas que permite a entrada e saída de elétron, a variação de estado de oxidação. E fora isso, a ubiquinona, ela vai ter ligada a esse anel uma cadeia carbônica lateral extensa, formada pela polimerização de unidades de isopreno. As unidades de isopreno são essas unidades que estão aqui dentro do parênteses, que são unidades com 5 átomos de carbono. Essas duas partes da molécula de ubiquinona, elas têm função diferente. O anel, como eu disse, é para carregar os elétrons, e essa cadeia isoprênica lateral, essa cadeia carbônica extensa, confere à molécula de ubiquinona hidrofobicidade, e isso permite com que essa molécula ela seja muito solúvel no ambiente lipídico da membrana mitocondrial interna. A ubiquinona, ela é uma molécula pequena e ela é um carreador móvel de elétrons.
que isso quer dizer? Que ela vai pegar um elétron, ela vai poder se deslocar pela membrana e levar esses elétrons para outro lugar. Aqui eu estou mostrando, então, de novo, que a ubiquinona, ela pode ter a sua forma oxidada e a sua forma reduzida. Tem cadeia lateral isoprênica, que confere a ela hidrofobicidade. E a ubiquinona, ela capta elétrons que são advindos do NADH e do FADH2, não diretamente, eu vou explicar um pouco melhor isso posteriormente, e ela leva esses elétrons para o próximo componente, para o próximo carreador da cadeia, que vai ser um citocromo C. A coenzima Q, a ubiquinona, ela carrega 2 elétrons por vez. Na verdade, eu estou mostrando que ela carrega 2 elétrons e 2 prótons. Quando ela chega no citocromo C, o citocromo C ele tem um ferro que vai ser a parte da sua estrutura que muda o estado de oxidação. E esse ferro carrega um elétron por vez. Então, a ubiquinona vai ter que transferir ao citocromo um elétron por vez. Aqui eu estou mostrando a estrutura do grupamento M, que é o grupo prostético do citocromo. O citocromo ele é uma proteína, e nessa proteína lá a gente tem um grupo prostético, que é o grupamento M, que como a gente já viu também na aula de hemoglobina, ele vai ser formado por um anel porfirínico, que é esse anel orgânico complexo aqui, e coordenado aos nitrogênios aqui no centro desse anel porfirínico, nós temos um átomo de ferro, né? Esse átomo de ferro é que pode mudar de estado de oxidação, ferro férrico para ferro ferroso, e isso é o que permite com que o citocromo ele seja capaz de transportar elétrons. Aqui eu estou mostrando 3 grupamentos M diferentes, que são grupamentos M que vão estar presentes nos diversos tipos de citocromo que a gente tem. No citocromo B, citocromo C e citocromo A. Se vocês observarem aqui, são pequenas diferenças estruturais e pequenas diferenças na forma que esse grupo prostético interage com a cadeia proteica do citocromo. O M, esse grupamento M, ele confere coloração vermelha para esses citocromos e é característico das células que fazem metabolismo aeróbico, que tem muita cadeia transportadora de elétrons, ter grande quantidade de citocromos, e essa grande quantidade de citocromos, ela vai dar uma coloração de vermelho, vermelho mais escuro para esses tecidos que são muito aeróbicos. Além dos citocromos, a gente tem ainda um outro grupo de proteínas que também carregam elétrons utilizando essa capacidade que o íon ferro ele tem de mudar o seu estado de oxidação, e essas moléculas são as proteínas ferro-enxofre. Diferentemente do citocromo, porque o citocromo, na verdade, ele tem como grupo prostético o grupamento M, que tem uma parte orgânica mais o ferro. Nas proteínas ferro-enxofre, o grupo prostético vai ser o átomo de ferro, que vai estar interagindo com enxofre. Esse enxofre pode ser enxofre da cadeia lateral dos aminoácidos cisteína, e também a gente pode ter na composição dessas proteínas ferro-enxofre átomos de enxofre inorgânico. As proteínas ferro-enxofre, elas podem ter na sua estrutura 1, 2, 3, 4 átomos de ferro. E dessa forma, a quantidade de elétrons que essa molécula pode carregar vai variar de acordo com o número de átomos de ferro, porque esses átomos de ferro todos vão poder mudar o seu estado de oxidação. Essas moléculas, elas são os tipos centrais de moléculas que vão ser utilizadas no processo de transporte de elétrons da cadeia transportadora. E o que a gente precisa entender é que na cadeia transportadora de elétrons, os elétrons eles saem sempre de uma molécula que tem menos afinidade pelo elétron para uma molécula que tem mais afinidade pelos elétrons. Então, por exemplo, a gente tem que o NAD, ele vai transferir
os seus elétrons para várias moléculas, mas depois para a ubiquinona. A ubiquinona vai transferir os elétrons para o citocromo C, que transfere para proteínas ferro e enxofre, que vai transferir, em última instância, para o oxigênio. De forma que eu estou sempre aumentando o potencial redutor. Eu estou sempre passando de uma molécula que tem menor potencial redutor para uma molécula que tem maior potencial redutor, maior afinidade pelo elétron. O NAD, ele tem maior potencial redutor do que o FAD, o que significa que eu vou liberar mais energia no transporte de elétrons do NAD até o oxigênio do que eu libero quando o transporte de elétrons é feito do FAD até o oxigênio. E dessa forma, isso vai resultar em produção de quantidades diferentes de ATP quando a cadeia transportadora de elétrons começa a partir do NAD ou NADH ou a partir do FADH2. Quando a cadeia transportadora de elétrons começa a partir do NADH, a gente vai ter a produção de 2,5 ATP por NADH. E quando a cadeia transportadora de elétrons começa a partir do FADH2, a gente vai ter a produção de 1,5 ATP que pelo FADH2, pelo transporte de elétrons do FADH2. Então, isso acontece por quê? Porque o NADH é um agente redutor mais forte que o FADH2. E essas moléculas carreadoras de elétrons, elas vão estar presentes em complexos proteicos que estão presentes na membrana mitocondrial interna, que formam os 4 complexos da cadeia transportadora de elétrons. O complexo 1, que é chamado de complexo da NADH desidrogenase, que tem massa de 850 kilodaltons, 42 subunidades nos eucariotos e 14 nos procariotos, e que tem como grupos carreadores de elétrons flavina mononucleotídeo e proteínas ferro e enxofre. Flavina mononucleotídeo é muito parecido com FAD, a estrutura, também é derivado da riboflavina. O complexo 2, que é o complexo da succinato desidrogenase, que tem massa de 140 kilodaltons, 5 subunidades e como grupos carreadores de elétrons FAD e proteína ferro e enxofre. O complexo 3, que é o complexo biquinona citocromo C óxido redutase, com 250 kilodaltons, 11 subunidades e que vai ter grupamento M e proteínas ferro e enxofre para carrear elétrons. A gente vai ter o citocromo C, que é uma proteína separada dos 4 complexos. O citocromo C é uma proteína pequena e solúvel e também é um carreador móvel de elétrons, mas ele migra pelo espaço intermembranas, depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso, que tem uma massa de 13 kilodaltons, uma subunidade e um grupamento M. E o complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons, que é citocromo oxidase, com 160 kilodaltons, 13 subunidades nos eucariotos, 3 ou 4 nos procariotos, e que vai ter na sua estrutura M e cobre, porque, como eu disse para vocês, não é só o ferro que pode variar o seu estado de oxidação para carregar elétrons, outros íons metálicos também podem, e é através desses 4 complexos aqui que a cadeia transportadora de elétrons vai ocorrer. Então, na nossa próxima aula, a gente vai entender como que funciona realmente o transporte de elétrons através desses 4 complexos proteicos. Então, por enquanto é só isso e obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.